Nós temos falado sobre a semente. E se você puder lembrar de alguns detalhes da parábola, o semeador, o Senhor Jesus disse que a semente é a palavra de Deus. Repita, por favor. A semente veio do céu, é poderosa para transformar a vida das pessoas. É a palavra de Deus. Nós não podemos esquecer da semente. Esse é o plano de Deus para a terra, que a igreja cultive a semente. Agora, tem alguns elementos dessa semente que eu preciso dar destaque. E você sabe que a parábola, ela detém ali uma quantidade de terra, que é um outro sermão, um outro momento, mas das 4 sementes lançadas, 3 falharam por conta da terra, não por conta da semente. E uma foi lançada numa terra dura, a outra entre os espinhos e a outra sufocada, sem água, morreu. E uma foi lançada em terra boa. Então, eu quero lembrar os irmãos que o problema não é com a semente, não é com a palavra, é com a terra. Mas no tempo em que nós estivermos estudando sobre a terra, sobre a natureza humana, porque a terra ali é sinônimo de natureza humana, nós vamos compreender que o problema não é com o semeador, não é com a semente, e nem o resultado disso é problema da semente, mas é da terra. Mas teremos um tempo para falarmos sobre isso. Eu queria que você abrisse agora em 2 Reis, capítulo 5. E nós vamos ver nesta passagem algumas características da semente. Essa é uma história maravilhosa, onde uma menina que não tem nem nome no texto, não há nenhuma referência do seu nome, ela usa essencialmente elementos que eu quero dar destaque nesta manhã. Obrigado, amado irmão. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei de seu país. Por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial, eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que eu tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube o que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Manda que este homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi
com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios de Abana e Farpá, em Damasco, não são melhores do que qualquer rio dessa terra em Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que o Senhor não pode ir e se lavar como ele disse e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão, mergulhou 7 vezes como Eliseu havia dito e ficou completamente curado, a sua carne e firme, sadia, como de uma criança. Depois ele voltou com todos os homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. E paramos a leitura nesse versículo. Que história maravilhosa. A história de alguém que não somente estava doente, não, queridos. Eu quero aqui dar destaque a um momento especial. Naamã liderou a guerra de um rei, e esse rei era temido. Era temido porque poderia, mais uma vez, de alguma maneira, destruir Israel. Mas Naamã tinha uma fraqueza. E essa fraqueza que era o suficiente para tirar a posição de Naamã, aonde Naamã se encontrava, e colocá-lo de joelhos aos pés do Deus de Eliseu. Por que eu estou dando destaque a isso? Muitas vezes a semente é lançada aqui e nós estamos como Naamã. Temos consciência da nossa importância. Temos importância no reino de Deus. Conseguimos perceber o quanto nós somos valorosos. Mas enquanto nós não descermos e nos colocarmos humilhados na presença do profeta, nada vai acontecer na minha vida. Esse é o pano de fundo, é o que mais traz significância ao processo de cura de Naamã. Naamã já era grande. Naamã já tinha reconhecimento do seu rei. O rei se preocupa e manda uma carta para um outro rei. Olha, receba Naamã. E o versículo 5 desse texto diz que o rei diz assim: e cure ele, faça isso, cure ele. A lepra dele, aquilo que mais o incomodava, também incomodava o rei da Síria. Perceba que muitas vezes nós somos levados ao momento mais difícil da nossa vida. E os nossos amigos, as pessoas que nos cercam, sabem da grande importância que nós temos. Mas quem tem a palavra, quem tem a semente, precisa que você esteja humilhado diante desse Deus para que algo extraordinário aconteça. Tome nesse momento essa palavra para você, para que alguma coisa extraordinária aconteça. Você precisa deixar de ser uma pessoa importante, porque o que é importante é a palavra de Deus na tua vida. E eu então destaco a primeira coisa que eu vejo no versículo 3. Versículo 3.
primeira característica dessa palavra, para aqueles que estão em estado de aceitação, aqueles que estão aqui certos de que tem alguma lepra, que tem alguma necessidade e que foi enviado a este lugar para receber uma palavra de cura, porque o Senhor Jesus nessa manhã pode fazer isso por você, mas está em estado de 25% da terra boa. E uma das características dessa terra, ela está apta, propícia para receber. E o que me chama a atenção na qualidade da semente é o que a menina fala. Olha o que essa menina fala em relação à minha vida e à tua vida. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Leiam, ele o curaria da sua lepra. Que amor essa menina tinha pelo seu Senhor. A semente daquela menina, uma menina estrangeira, filha de Abraão, tinha uma promessa, agora servindo como escrava, longe da família, do convívio dos que ela mais amava. Ela passa a amar o seu Senhor. Ela passa a amar Naamã. Então, a característica fundamental dessa semente é uma semente que é mergulhada no amor. Uma semente que ela diz: eu gostaria, eu tenho prazer, eu sinto alegria em poder oferecer para o meu mestre, para o meu Senhor, para aquele que me escraviza, aquele que me tirou da minha família, aquele que me trouxe da minha terra e me trouxe até aqui. Eu tenho algo bom para ele. Quando nós temos essa semente do amor no nosso coração, nós olhamos para o tempo da adversidade de maneira diferente. Não atribuímos de maneira humana que tudo que está acontecendo conosco é único e exclusivamente responsabilidade de Deus, porque nós também temos a nossa responsabilidade. Não se sabe por que Naamã tinha aquela doença. Mas nós sabemos que aquela menina o amava. Aquela menina desejava vê-lo saudável. Eu penso, queridos, que por você estar muitas vezes longe daquilo que você deseja, daquilo que você esteja realmente buscando, crie de alguma forma uma resistência natural na tua vida espiritual. Vai ficando duro, não só a consciência, mas também o coração. Estamos vivendo em tempo de convivência, quanto mais distante, melhor. Isso não é um fator pós-pandêmico. Isso é um fator natural da civilização. As pessoas não querem se misturar, porque se misturando, nós sabemos os males e as suas mazelas. Observando isso, quando nós conseguimos observar o mal, aquilo que de fato está no outro, queremos ficar longe uns dos outros, quando na proposta da palavra de Deus é estarmos juntos, unidos, de maneira em que essa unidade faça observar a comunhão. Essa semente lançada agora sobre a vida de Naamã era recheada de amor, um carinho que não tinha preço. Foi por causa dela que ele soube que havia profeta em Israel. É por conta do seu amor que outras pessoas, outras vidas saberão que há Deus em Israel. É por conta de você, de pessoas que estão no seu relacionamento, que entenderão que através de uma simples ação, um simples manifesto de carinho, projeta uma mudança radical na vida do outro. Então a primeira essência da semente é o amor. A essência fundamental da palavra de Deus é o amor de Deus. A cura foi só consequência. O resultado foi só consequência de alguém que agora, se vocês lerem o texto no final, ele ficou preocupado porque o rei da Síria adorava outros deuses.
Aí ele vira para o profeta e diz assim: a partir de hoje, porque o teu Deus me curou, eu não vou adorar outros deuses. Mas quando o meu rei me levar para adorar outros deuses, você me perdoa. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou precisar ir cumprir uma ordem. Mas na verdade o meu coração agora é do teu Deus. Aquele homem não foi curado só por fora. Ele também foi curado por dentro. Ele não foi curado apenas da pele, da lepra, mas também do coração. Fruto do amor daquela menina. Mas uma segunda coisa que eu quero destacar, que é a qualidade da semente, além do amor, e eu peço que vocês passem lá para o versículo 6. No versículo 6 está escrito assim: a carta que ele levava dizia assim: a carta de quem? Do rei da Síria. Era um rei que provocou de alguma forma medo no rei de Israel. O rei de Israel estava acovardado pelas circunstâncias. O rei da Síria manda uma carta. Como estava escrita essa carta? Essa carta é para apresentar Naamã. Você consegue perceber que essa carta estava dando a autoridade do rei na vida de Naamã? Consegue ver? É mais ou menos assim. Entendo eu. Olha, vocês são nossos inimigos, mas eu estou mandando alguém até você, que se você fizer alguma coisa com ele, a minha fúria vai aumentar contra vocês. Recebe ele aí em paz. Lembra que Naamã liderou o exército? Então Naamã matou muita gente daquele rei a quem ele iria visitar agora. Lembra que Naamã tomou conta da terra, que agora ele que liderou o exército fica na terra. E tomou para si escravos e escravas. Então deveriam ter inúmeras pessoas com vontade de matar quem? Naamã. Mas a carta estava recheada de princípios espirituais que nós precisamos observar. Primeiro deles: o Deus do rei da Síria não é maior do que o Deus de Eliseu. Perceba, receba ele aí. Porque o que eu faço aqui não é capaz de resolver o problema de Naamã. E eu soube, através de uma menina, que lançou mão de uma palavra cheia de amor, que aí tem solução para a vida de Naamã. Aleluia. Eu não sei aonde você está, mas pode ser que as pessoas tenham tido, de alguma forma você possa ter tido contato com Deus, e por alguma razão se acomodou nisso, numa religião. A propósito, você pode ter feito o cristianismo a esse tipo de religião, aonde não tem resultados, aonde os resultados são apenas da história, não há nada acontecendo diferente na tua vida, aonde os resultados estão apenas escritos nos livros, nos testemunhos contados. Mas aquele rei manda uma carta, assim como o apóstolo Paulo fala que você agora é a carta viva de Jesus. E quando essa carta chega, ela causa um estrago no rei de Israel. O que estava acontecendo com Israel? Estava escravizado, então ele estava com baixa estima. Tinham esquecido que ele servia um Deus que poderia resolver o problema de Naamã. Pode ser que você esteja assim, adorando a Deus um domingo, outro domingo, outro domingo, outro domingo, já se esqueceu que Deus de Eliseu ainda é o Deus de hoje. E pode resolver o seu problema. Estabeleça de alguma forma uma proximidade a esse Deus, porque a carta já são vocês. Essa carta viva do Evangelho, que nasce através de uma experiência sobrenatural chamada conversão.
Há uma semente plantada no teu coração para dar certo. Há uma palavra da parte de Deus recebida no seu coração, é por isso que você está aqui, para dar certo. Mas entenda, quem tem reconhecido esta autoridade, muitas vezes não somos nós perdemos esta autoridade. Aí o rei diz, olha, vai lá e receba ele. Então, o sentimento precisa ser resgatado. A semente daquela menina era uma semente que, ao ser lançada com amor, produziu no coração do rei da Síria. Ele passou a acreditar no rei, no Deus de Eliseu. É fundamental que a semente, essa que está aí no seu coração, seja de fé. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar, porque não foi Deus que decepcionou você, e não iria decepcionar aquela menina. Não foi Deus que abandonou Naamã com a lepra. E aquilo que eles estavam querendo que Deus fizesse, Deus poderia fazer centenas e milhares de vezes. É muito simples Deus curar. Curar é muito simples para Deus. Deus queria promover no coração de Naamã o desejo que nós vimos ao término do capítulo. Eu não quero mais outro Deus a não ser o Deus de Eliseu. Essa sua lepra pode ser para produzir esse sentimento, fé. O desejo de adorar mais ao Senhor. O desejo de servir melhor ao Senhor. O desejo de abandonar tudo que você colocou na sua vida que te atrapalha a ser alguém com autoridade no mundo espiritual. O desejo de construir, de consolidar a bondade, a misericórdia do Senhor, dizendo para as pessoas, anunciando para as pessoas o amor que já está em você através de Jesus. Isso que ele colocou na carta. Alguém que não era temente a Deus, alguém que não amava a Deus, alguém que não sabia, alguém que poderia dizer, o Deus dele não presta. O Deus dele não presta, porque senão teria sido com eles e eles teriam ganho a batalha. Não. Receba Naamã e cura-o. Faça o que essa menina está dizendo. Eu queria lançar sobre vocês aqui uma palavra de fé. Queria dar a oportunidade para que seus ouvidos ouvissem isso. Se você tem vivido, se você tem demonstrado uma fraqueza na sua vida devocional, uma incerteza naquilo que você está vivendo com Deus, dúvidas, em nome de Jesus, coloque essas coisas para o Senhor e o Senhor vai te curar. Se você não vê mais com ousadia aquilo que Deus possa fazer na tua fé, se você não acredita mais nas coisas impossíveis, aquelas que você não imagina que é capaz de acontecer, eu quero dizer para você que Deus pode fazer, em nome de Jesus, estas coisas por você. Creia. Aquela menina demonstrou firme que ela acreditava que lá em Israel tem profeta. Eu acredito que aqui neste lugar tem profeta. Deus pode fazer por você. Por último, amados, a Bíblia não cita o nome daquela menina, nem mesmo o que acontece com ela depois da cura de Naamã. Mas nós cremos que a situação da casa de Naamã foi transformada pelo testemunho e celebramos isso. Nós percebemos isso. Mas eu quero dar destaque a um outro versículo que demonstra a essência da semente. Além do amor de Deus e além da fé, a semente tem autoridade. A palavra de Deus é a palavra final. O que Deus disse vai acontecer. E aí eu convido você, por favor, a ler o versículo 8. Mesmo texto, versículo 8. 2 Reis 5, versículo 8.
profeta Eliseu soube que havia acontecido e mandou dizer ao rei. Deixa eu ver se eu estou no versículo certo. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Sabe por que um judeu rasga a roupa? Humilhação. Se sentiu o quê? Humilhado. Mas ali, parecia que ele, além de humilhado, ele demonstrou claramente, nesse gesto de rasgar as roupas, vergonha. Humilhado, vergonha. Sabe o que mais? E essa é a mais triste razão. O judeu também rasga as suas roupas quando perde alguém, em declaração de luto. Quando ele rasga as vestes, sabe o sentimento que ele demonstra? Nós já perdemos muita gente nessa guerra da Síria contra nós. E se isso não acontecer, o que ele está dizendo, ele vai se levantar conosco e vai matar mais gente ainda. Então ele rasga as suas vestes. Quero lembrar os irmãos, baseado nisso, que o próprio Deus, de alguma maneira, estava intervindo naquela relação política entre a Síria e Israel. Mas a única coisa que Deus não queria é que o povo de Israel se acovardasse. Não queria ninguém ali humilhado e envergonhado. Não queria que aquele povo continuasse escravo, subjugando o povo de Deus. Então a semente que foi lançada por uma menina, que foi tirada da sua terra, foi levada até a casa de Naamã, ficou como escrava da mulher de Naamã, agora manda uma palavra de amor recheada de fé, é também uma palavra que vem da parte de Deus, cheia de autoridade para a igreja. Tudo isso está nessa declaração. Olha o verso seguinte, o versículo 9. Então Naamã foi com os seus cavalos, seus carros e parou na porta da casa do profeta. O profeta tinha uma referência. Olha, é ele que vai responder. Versículo 10. Então Eliseu mandou um mensageiro dizer, ele nem saiu de casa. Não precisou nem sair da sua casa. Vai lá e manda essa pessoa que está aí me importunando na minha casa, mergulhar no Jordão 7 vezes. E a carne dele, leia, essa palavra é importante, será o quê? Restaurada. A autoridade da palavra restaura. Compreendeu? A autoridade do profeta. O profeta é quem lança a palavra. Não está no profeta, está na palavra. A semente, isso é a essência da palavra. Faz parte da natureza da palavra. A palavra do profeta restaura. E faz o quê? Você ficar limpo. Não é esta a missão de Jesus? Restaurar o pecador e transformá-lo? Não é esta a missão de Jesus? Limpar o coração desse pecador? Limpar a mente desse pecador? Limpar a vida desse pecador? A história desse pecador? E aí eu faço uma pergunta que com certeza você terá uma resposta. E uma resposta que ela não tem uma única direção. Posso dizer que ela tem múltiplas, diferentes direções. Se resgatamos a autoridade da palavra e assumimos o papel de Israel, entendemos que somos esse o Israel de Deus aqui na terra,
Deus, nesse exato momento, pode estar usando uma menina para levar a palavra que foi lançada a ela um dia, para trazerem outras pessoas, outras autoridades até você, para que você faça o quê? Lance para ele a palavra de Deus. Isso é que eu vejo no versículo. Que aquela pessoa que foi dizer para Naamã o que o profeta afirmou, também estava correndo risco de vida. Imagine alguém chegar para uma autoridade agora que veio doente, receber a seguinte mensagem: o meu Senhor falou para você ali no rio Guandu, mergulhar 7 vezes, quando você sair, você vai ficar bom. A indignação é a mesma de Naamã, que chama os seus servos, sai da frente da casa de Eliseu, furioso, dizendo: não tenho eu rios melhor em Damasco? Como saio da minha terra e venho para tão longe ouvir esta baboseira? Pode ser que você esteja com esse sentimento, que não tenha dado ou não dê mais valor à escola bíblica dominical. Pode ser uma baboseira para você, a união de treinamento, o curso de evangelismo, as demais atividades da sua igreja, mas são estas as coisas que nós temos para nos lavar. São estas as coisas. Irmão, vou abrir um parênteses: aniversariante pode, tá? Não tem problema nenhum. Aniversariante pode. Ainda fala: oi, mãe. Compreende? Pode ser que são fenômenos que desgastaram a sua fé, tiraram o seu amor por Deus, e agora você não acredita mais naquilo que Jesus, não sou eu e não é você que faz isso. Jesus. Que nessa manhã, amados irmãos, você possa resgatar esta autoridade. Uma autoridade espiritual. Uma autoridade espiritual para a tua vida. E a partir daquele dia, cheio de ousadia, muita coisa passou a ser diferente, tanto na vida de Naamã, como na vida da menina. Agora, aquela menina que faz com que Naamã chegue em casa bonzinho, com certeza ela se alegrou por ver o resultado da palavra que ela lançou sobre a vida do seu Senhor. Feche os seus olhos. E eu desejo ver nessa manhã o resultado sobre a tua vida. Que essa palavra de amor, essa palavra de restauração da fé, da sua fé, essa palavra de reconhecimento da autoridade que tem Jesus sobre a tua vida, irmão, que o Senhor Deus possa alegrar o seu coração. E diante de tudo que está acontecendo hoje, na sua casa e no mundo, nada disso é menor do que o Senhor Deus já falou para você, que é possível você fazer em seu nome. Que se tão somente esta fé que está aí no seu coração for do tamanhozinho de um grão de mostarda, você poderia fazer coisas extraordinárias em seu nome. Mas você precisa querer fazer. Você precisa acreditar que você pode fazer. E quem sabe, nesta manhã, de forma irrestrita, tanto aqueles que estão bons como aqueles que estão doentes, você queira celebrar ao Senhor, colocando para o Senhor a sua vida, como aquela menina colocou, à disposição, para que através de você outras vidas sejam transformadas. Se você assim deseja, coloque-se de pé, vamos adorar o Senhor está vendo, o Senhor está te vendo. Se há alguém doente, o Senhor está vendo. Se há alguém com medo, o Senhor está vendo. Se há alguém em pecado, o Senhor está vendo. Se há alguém vivendo em santidade, o Senhor está vendo. O Senhor está neste lugar.
e que encha este lugar da sua glória, enche a tua vida desta autoridade, para que você saia daqui tornando possível, fazendo com que outras pessoas encontrem a semente do amor, a semente da fé e a transformação que tanto desejam, que tanto buscam, a cura que eles tanto esperam através de Jesus. Você crê nisso? Louve ao Senhor, porque Ele é digno do seu louvor. Amém.